Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Estenda suas mãos para orar pelo servo do Senhor. Senhor Deus, nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, para te agradecer por mais um dia, Senhor, na Tua presença. Te agradecer, Senhor, por mais um dia escutar a Tua palavra, Senhor. Abra os nossos ouvidos, Senhor, para que possamos estar aptos a entender aquilo que o Senhor quer falar conosco, Senhor. O que o Senhor quer instalar ao nosso coração. Use, Senhor, o Seu servo, Senhor. Que ele possa ser grandemente usado, Senhor, para dar a sua palavra, Deus. Em nome de Jesus, que todas as distrações, Senhor, em nome de Jesus, possam cair por terra nesta hora, Senhor. Que possamos estar com os olhos e os ouvidos abertos, Senhor, para prestarmos atenção àquilo que o Senhor tem a falar conosco, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Obrigado, filho. Deus te abençoe. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Deus é bom, não? Pode se assentar aí, dando glória a Deus, aleluia. Hoje eu vim mais tradicional, hoje eu vim de pastor, né? Tá muito church, aleluia. Já deu um sorriso para alguém que está ao seu lado? Já deu, não? Um sorriso? Fala, que bom você estar aqui, irmão. Mas dá um sorriso, né? Dá um sorriso aí. Hã? Glória a Deus. Eu poderia estar mas tua voz, meu Deus, é forte, hein? Mas tua glória me atraiu. Tua presença me atraiu. Meu Deus do céu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia vale mais que mil. Olha para alguém que está ao seu lado e fala assim, pode continuar aí, mano, vocês aqui. Fala para alguém que está ao seu lado, um dia na glória do Senhor vale mais que mil em qualquer outro lugar. Aleluia. Quantos creem que estão na glória de Deus aqui? Irmãos, nós estamos falando muito sobre avivamento. Eu acho que Deus está nos direcionando a nós, quem não está vindo no estudo, está perdendo, porque nós estamos falando de grandes avivalistas. Eu não sei, eu tive que sair mais cedo, quarta-feira passada, eu não sei como foi o término do avivamento, do estudo aqui. Mas em Diadema, Deus derramou uma glória no estudo de terça-feira. O mesmo estudo que foi dado aqui. Eu não sei como terminou aqui, mas lá, meu Deus do céu. E nós estamos falando muito sobre avivamento, amém? Quantos desejam avivamento? Amém. E aí nós estamos falando de John Wesley, Charles Finney, Pedro Valdo, dentre outros. Mas aí eu orei ao Senhor e Deus me deu uma mensagem nessa manhã sobre um grande avivamento que aconteceu em Judá com um rei, irmãos. O nome dele era Ezequias. Eu te convido a abrir a Bíblia comigo, se você puder, lá em 2 Crônicas. Só quero ler os primeiros versículos de 2 Crônicas, capítulo 29. Meus sermões são mais temáticos do que expositivos, né? Vou tentar pregar hoje de uma forma diferente, mais expositivo, amém? Falar um pouco mais sobre o rei Ezequias, que trouxe um grande avivamento sobre a nação. Diz assim a palavra do Senhor: tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 29 anos em Jerusalém, e o nome de sua mãe é
Abia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera Davi, seu pai. Amém e amém. Irmãos, Davi não era pai de Ezequias. Pai de Ezequias era Acás. E quando nós vamos olhar para a vida de Acás, o seu pai foi um mau rei. Seu pai foi terrível. Acás, ele tornou-se alguém muito incrédulo. Ele foi advertido várias vezes pelo profeta, mas ele não deu ouvido. Fechou o templo, irmão. Ele chegou a fechar o templo. Ele ofereceu, era um rei de Judá, ofereceu seus filhos, queimou incensos a lugares pagãos de adoração, ofereceu seus filhos a Moloque em sacrifício. Olha, o rei de Israel, irmão, fez tudo isso. Alguém que seguiria a linhagem de Davi, como a promessa de Deus, de que Davi teria sempre alguém no trono, os seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Mas quando chega a casa é um rei terrível. Ele era idólatra, ele era incrédulo. Só que, irmãos, a Bíblia vai nos dizer que Ezequias vai subir ao reinado. Ele chegou a reinar junto com o seu pai por alguns 14 anos, 15 anos, se não me falha a memória. Ele chegou a reinar com o seu pai, o Ezequias, até que o seu pai, Acás, morreu. E Ezequias agora, ele vai reformar todas as coisas. Ele vai restabelecer o culto ao Senhor. Meu Deus do céu. Eu já senti a glória aqui, irmão. Oh, aleluia. Irmãos, ele destruiu tudo que era idolatria. Ele chegou mesmo com o pé na porta, que nem diz o outro, né? Ele chegou restabelecendo o culto, abrindo as portas do templo que Acás tinha fechado com madeira e prego. Ele arranca aquilo e ele chama os sacerdotes, para se purificarem, para começarem a restauração. Ele vai organizar tudo. Ele encontra lá a serpente que Moisés levantou no deserto, que era um símbolo de algo que Deus tinha feito poderoso, e o povo começou a adorar a um Deus Neustã. Então ele pega isso que foi uma marca de uma cura, de uma libertação para o povo de Israel no deserto, e ele estraçalha aquilo. Ele chama o povo com 25 anos, irmãos. Eu acho interessante que muitos jovens falam, eu sou novo, mas ele com 25 anos se dedicou a buscar ao Senhor e a restabelecer o culto de adoração ao nosso Deus. E então a Bíblia vai nos dizer que ele começa a restabelecer o templo. Então chama os sacerdotes para se purificarem, os levitas, e fala para eles, olha, vamos fazer isso, nós precisamos buscar o Senhor. E os sacerdotes levitas começam a se purificar e limpar o templo. Então eles se ajuntaram para fazer isso. Eles se ajuntaram para cultuar ao Senhor no templo que estava há anos fechado. Então esses homens, aleluia, agora esse Ezequias, ele vai olhar e vai ver que até a Páscoa, que era uma ordenança dada por o Senhor, como estatuto perpétuo, eles agora já não adoravam mais, não cultuavam mais, não serviam ao Senhor mais, aleluia, no culto da Páscoa, não tinha mais adoração e lembrança daquilo que tinha se feito no passado, que foi a libertação do povo. Então todas as vezes que eles celebravam a Páscoa, eles se lembravam, aleluia, que Deus entrou no Egito com juízo e mão forte e tirou o povo de lá. Então Ezequias agora, ele manda cartas para as outras tribos, olha, venham adorar ao Senhor, venham sacrificar a Páscoa conosco. E então, irmãos, ele traz uma grande revolução no meio do povo de Israel. Ele estabelece as ofertas de novo, que pararam os sacrifícios do templo. Cada um vivia da sua própria forma, do jeito que queria, não havia adoração. Irmãos, os sacerdotes pararam de queimar incenso no templo. Então quer
dizer, como diz Salmos, não havia mais oração no templo, não havia mais adoração, mas Ezequias, ele foi um homem que ele decidiu no seu coração buscar ao Senhor, como nós lemos aqui. Ele andou nos caminhos de Davi, o seu pai. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele também, irmãos, vai construir depósitos para guardar prata e ouro. Ele vai construir agora, aleluia, armazéns de cereais, vinhos. Ele era um homem muito inteligente. Ele constrói estrebarias para os gados. Ele cavou o túnel para levar água até o tanque que nós conhecemos, o tanque de Siloé. Ele foi um homem que fez tudo isso por amor ao Senhor, para restabelecer o culto e a adoração em Jerusalém. Ele compôs, irmão, aleluia, hinos de agradecimento ao Senhor. A palavra de Deus vai nos dizer, aleluia, que ele também foi um homem responsável pelos provérbios, livro de Provérbios, capítulo 25 a 29, foi ele que chamou, aleluia, os levitas e falou: vamos voltar, reescreve, reedita aquilo que já foi escrito. Ele tinha uma preocupação com a lei de Deus, e aí nós vamos ver em Provérbios 25:1 que diz assim: também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Era um homem extremamente interessado e, vocacionado com a lei de Deus, não com as coisas só dessa terra, mas com a lei de Deus. Ele reinou de uma forma justa, íntegra, honesta. Irmãos, ele teve vitórias, e eu não quero falar dos momentos de luta nessa manhã. Eu não quero falar dos problemas que ele teve, mas eu quero falar da restauração que ele trouxe para o povo de Israel. A adoração volta ao templo, acabou a idolatria, começa-se agora o povo a buscar ao Senhor de todo o coração. Que o rei Ezequias, depois de Davi, foi um homem, irmãos, mais afamado até os dias de hoje como um grande restaurador da adoração em Israel. Foi um rei poderoso. Ele reinou 29 anos, apenas dos 25, 29 vai dar mais ou menos 54 anos, se não me falha a memória. Então ele foi um homem que reinou não como Davi, 40 anos, mas nos 29 anos que ele reinou, ele foi poderoso demais. Aconteceu várias coisas no reinado dele. Uma certa vez, aleluia, Senaqueribe, que era o rei da Síria, estava invadindo todos os territórios e tomando os lugares. Então ele manda um homem até o rei Ezequias para subir e gritar e falar que não há Deus que vai livrar. E aí me chama a atenção esse rei Ezequias, que ele não vai, irmãos, atrás de ninguém. Ele não desce ao Egito para buscar socorro, ele não vai, aleluia, para a Babilônia pedir ajuda. Diz que ele entra, pega as cartas e apresenta as cartas ao Senhor. E ele diz: não está afrontando a mim, está afrontando ao Senhor. Então, aleluia, o Deus de Israel levanta Isaías, vai até ele, emite aquele decreto: olha, eu vou colocar um anzol no nariz dele, ele vai saber. E diz que um anjo, apenas um anjo, entrou no arraial dos assírios e matou 185.000 soldados. Meu Deus do céu! Diz também que ele vai ficar doente, mesmo sendo santo, sendo um homem de Deus, um restaurador. Irmãos, nós não estamos livres de passar por apertos e dificuldades. E diz que agora ele está enfermo, e diz que o profeta Isaías vem até ele e fala: olha, prepara a tua casa porque você vai morrer. Irmãos, imediatamente ele não fala assim para o Isaías: Isaías, você é homem de Deus, é profeta de Deus, ora por mim. Não, sabe o que ele faz? Aleluia. Ele vira o seu rosto para a parede e ele vai clamar ao Senhor, e ele vai orar ao Senhor, e vai clamar e suplicar: Deus, olha tudo que eu já tive, que eu já fiz. É uma oração sincera, irmão, não alguém que vai chegar e colocar Deus na parede, mas alguém que vai fazer: Deus, lembra, Senhor, de mim, aleluia, eu sou pobre, miserável, aleluia, por mais que eu tenha feito tudo isso, eu não estou nada sem o Senhor. E diz que Isaías, quando estava no meio do templo, no meio do pátio do templo, Isaías volta e Deus fala: olha, fala para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos de idade.
Irmão, Ezequias foi um homem poderoso. E depois de reconstruir, ele teve uma falha pequena que eu consegui perceber, que foi que ele abriu os seus tesouros para mostrar para todo mundo aquilo que Deus tinha feito. Ele não deveria ter feito isso, enfim, aleluia. Aí o profeta veio e repreendeu ele. Isaías falou: você não deveria ter mostrado, mas já que você mostrou, eles virão e buscarão tudo isso. Mas fique em paz, não é no teu reinado, é no futuro. E então aqui foi o erro, não foi nem ter mostrado, eu acredito, mas foi ele ter falado. Porque quem não gosta de contar uma vitória, né? Eu acho que Ezequias errou quando ele ficou tranquilo, porque a palavra era: não vai ser no seu reino, vai ser no futuro. Então ele falou: então está no meu reino, não está bom. Aí os reis da frente que se virem. Ezequias foi tremendo, irmão. Um grande homem de Deus que trouxe um avivamento poderoso para Israel. Quando nós estamos falando de avivamento, nós estamos olhando para esses grandes homens reformadores, e aí nós olhamos e nos deparamos com alguém vai dizer assim: mas não está na Bíblia esses avivalistas aí, pastor. Tudo bem, não está na Bíblia, então eu vou te falar. Aqui tem um homem que trouxe um grande avivamento, aleluia, que está relatado na Bíblia Sagrada, para que eu e você possamos entrar pelo caminho e viver um grande avivamento na nossa vida. O que me chama a atenção, aleluia, também na vida de Acaz, ou de Ezequias, é que ele não coloca a culpa no seu pai. Ele chegou a reinar, aleluia, 14 anos, 15 anos com o teu pai, paralelo, estavam os dois juntos. Mas a Bíblia diz que eu não consegui achar nos textos que foi lido, em Reis, em Crônicas, em Isaías, ele apontando um defeito do teu pai. Pelo contrário, o que ele quis fazer quando começou a reinar é estabelecer, é renovar, é trazer de volta a adoração ao único Deus verdadeiro. É esse avivamento que eu falei: nós precisamos também, Senhor. Um grande avivamento em que nós chamamos a responsabilidade para nós. E o que precisar ser feito, nós vamos fazer. Se a porta do templo está fechada, ela vai se abrir. Se não tem oração no templo, vai começar a ter. Se não tem adoração, através de nós vai começar a acontecer. Aleluia, é isso que Deus espera de alguém. E eu quero declarar que Deus vai levantar grandes avivalistas em nosso meio, que vão entender o reino, que vão servir ao Senhor e que vão fazer a obra dele com amor, para a honra e a glória do Senhor. Se alguém crê e recebe, diga amém. Dê um aplauso ao Senhor e um grito de glória a Deus. Diga. Então, quando eu olho para esses grandes avivalistas, eu vejo o Espírito Santo os impulsionando a fazer algo. Aí eu olho para Ezequias, eu vejo que ele já fez algo poderoso. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, e talvez alguém não goste desses avivalistas, mas e a Bíblia, irmão, que tem grandes avivalistas. Aleluia. Grandes homens que se debruçaram sobre a lei de Deus e quiseram fazer tudo conforme a vontade do Senhor, e não conforme a vontade do povo, porque o povo, irmão, o povo é terrível. Não é você não, aqueles que não vieram. Se não tiver culto, glória a Deus. Aí o pastor deu um descanso para nós. Aleluia. Quando eu olho para Ezequias, eu vou ver, irmãos, ele restabelecendo. O nome dele é Deus é minha força, porque para restabelecer, aleluia, a adoração ao Senhor tem que ser debaixo de muita força. Aleluia. Porque a nossa carne é a nossa maior inimizade, nosso maior inimigo, irmão. Aí eu, olhando para tudo isso, eu fico pensando: nós somos o templo do Senhor. E nós precisamos de um avivamento para restaurar a adoração ao Senhor. Quantos estão aqui, não? É claro que alguém pode dizer assim: a culpa é do meu pai. Mas Ezequias não olhou para o pai dele. Ezequias quis fazer o que tinha que ser feito através da palavra de Deus. Quantos de nós culpamos nossos pais pelos nossos fracassos? Jovens, aleluia, que culpam seus pais pelos seus, talvez os seus desejos não supridos. Mas agora olha para a vida de Ezequias, toma ele por exemplo e fala: meu pai talvez não fez, mas eu vou fazer. Meu pai não guardou, mas eu vou guardar. Meu pai não falou, mas eu vou falar. Ah, meu Deus da glória! E ainda vai falar: pai, eu te amo. Aleluia.
Olha para alguém aí, algum jovem, e fala assim: aproveita que você está com seu pai. E reina com ele agora. Como é bom ter o pai, irmãos. Hoje eu tava lembrando uma mensagem do meu pai, que pregou aqui nessa igreja há uns anos atrás. E eu tenho ela gravada. E ele falando sobre Naamã. Meu pai, todo mundo sabe que meu pai era um amor de pessoa. E meu pai, ele falava assim. Aí ele estava pregando sobre Naamã. Falou: Naamã andou 160 quilômetros para o encontro do profeta Ezequiel. E ele não mediu esforços. Meu pai falando. Aí ele falou assim: e nós que moramos do lado da igreja e não temos coragem de vir? Aí eu falei: o pastor José está pregando isso, eu vou postar. Ele pregou isso, meu pai. Eu falei: meu pai bateu. Costume da minha mãe. Como é bom governar com o pai. Aproveita teu pai, jovem. Aproveita, extrai o máximo que você puder. E para de falar dos erros do teu pai. Toma uma atitude você diferente. Primeiro, comece a arrumar o templo da tua vida. Meu Deus do céu. Comece a arrancar os ídolos. Comece a arrancar as bagaceiras velhas que está aí no teu coração, jovem. Meu Deus do céu. Faz uma faxina. Porque com papai e mãe é fácil. Eu quero ver você tomar uma atitude diferente. Falar: se não tinha culto, agora vai ter. Se não tinha oração nessa casa, agora vai ter. Se não tinha jejum, agora vai ter. Se não tinha ninguém que me ensinou a palavra, agora vai ter. Onde estão os jovens dessa igreja? Para dizer: conta comigo, Jesus. Eu sou um desses. Eu sei que não tem muito aleluia, porque ninguém quer assumir a responsabilidade. Nós transferimos ela. Nós transferimos para o pastor, transferimos para o pai e para a mãe, mas nós não assumimos a nossa responsabilidade. E aí eu olho para Ezequias, irmãos, aleluia, ele já chama o sacerdote e fala: vamos orar, irmão. Cadê as orações que tinha aqui? Cadê o incenso? Os Salmos vai dizer que são as orações dos santos. Então não havia mais, porque estava fechado o templo. Quanto tempo você tem orado? Você fechou o templo para isso também? E eu vi o pastor pregando no Diadema. Ele falou que todo aquele sangue que era aspergido, então aquele sangue cheirava mal. Então o incenso que levava no templo, essa aí foi tremenda para mim. Falou que aquele incenso era um perfume para não ficar um cheiro ruim dentro do templo. Então, quer dizer, não havia cheiro de morte, havia vida. Estava um cheiro perfumado dentro do templo. E o que é o incenso? É as orações do santo. Aí eu recebi a revelação. Porque todo crente que não ora está fedendo a morte. Olha para o teu irmão, vê se ele está vivo. Faz assim, ó. Mas Deus vai levantar, irmão, eu creio, eu estou pregando porque, não estou pregando porque eu quero pregar, não estou pregando porque Deus falou. Começa a pregar sobre avivamento, porque vai acontecer avivamento. Eu vou parar de gritar, desculpa, Jefferson, quando eu gritar aqui você levanta a mão, porque na live fica feio, o pessoal lá não fica... Destrói o altar da idolatria do teu pai, filho. Destrói o altar. Meu pai era isso, meu pai era aquilo, e você está fazendo as mesmas coisas que ele. Destrói, põe fogo, queima. Quantos estão aqui? Eu lembro de algumas coisas que já aconteceu. O pai era adúltero, e aí todo mundo falava: não podia ter feito isso com a minha mãe. Agora eles mesmos estão cometendo. Destrói o altar da idolatria. Meu pai era corintiano. Palmeirense. Destrói o altar da idolatria, irmão. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Eu acho que eu estou precisando pregar mais isso aqui, porque a idolatria do Corinthians está muito grande. E a do Palmeiras também. São Paulo não, que não faz tempo que não. O Santos já foi faz tempo.
Sabe, irmão, mas sabe que Deus está nos convidando? Porque nós passamos 2 horas na frente de um jogo, gritamos, salmodiamos, adoramos, aplaudimos. Para quem vai no estádio, então, é uma gritaria, um arrepio. Aí chega na igreja, não dá um glória a Deus, não dá um aleluia, não arrepia por nada. Não arrepia, meu Deus. Ah, meu Senhor da glória. Destrói, organiza o culto aí na tua vida, irmão. Organiza a adoração de novo. Traz de volta a presença de Deus. Valorize os cultos. Não, mas chega atrasado, falta, não vem, qualquer coisinha. Eu queria estar. Eu poderia, né? Está fechando o templo? É você que está fechando. A glória de Deus. Mas o avivamento vai vir. Quantos estão aqui comigo? E eu creio nisso. Ele convidou os sacerdotes para se purificarem. Irmãos, aleluia. Quem está convidando você para se purificar? Quem está convidando você para jejuar, para orar, para ler a Bíblia, para estar no culto? Quem? Começa por você, convide a você mesmo. Fala, vamos à casa do Senhor hoje. Olha no espelho e fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque para ir para o shopping, para ir para não sei aonde, alegria. Melhor roupa. Hoje eu saí, aí meu vizinho, meu amigo falou assim, tá bonitão aí, pastor? Eu falei, claro, quando eu ia para o boteco eu ia bonito, por que para a igreja eu vou todo destrambelhado? Agora que eu tenho que ir mais bonito ainda, irmão. Eu sei que não ajuda muito, mas tá bom, dá uma melhoradinha. Só os seus olhos são santos. Sabe, os levitas se ajuntaram para limpar o templo, irmão. Aleluia. Você está limpando a tua igreja, a tua casa, a tua vida, irmão? Está limpando tudo quanto é entulho, vai entrando aí dentro, tudo que é coisa ruim vai entrando, e você fica só se deleitando com essas práticas malignas. Diz que ele restabeleceu as ofertas ao Senhor. Irmão, para ofertar e dizimar é uma luta. Aleluia. A gente fala da oferta da viúva pobre. A gente fala da oferta de 10 centavos. O que Deus quer. A gente fala tudo isso aqui na igreja. Mas no shopping, irmão, a gente não tem miséria para gastar lá. Só que Ezequias edificou, irmão, o altar da adoração e das ofertas. E o povo trazia ofertas, aleluia, a ponto dele montar, sabe o que? Armazéns para depositar a prata e o ouro que tinha de monte. Nós não temos preocupação com isso. Como queremos ir para um lugar maior se não tem condições? Mas não é você não, acho que essa palavra foi para mim. Mas eu vou juntar. Quantos são aqui? Sabe, ele construiu armazéns, aqui ele construiu armazéns, estava preocupado, irmão, aleluia, porque que nem o irmão falou, pastor, eu estava pronto para deixar tudo mesmo. Eu falei, mas e a sua família? Então nós temos que ter sabedoria, irmãos, que o avivamento vai vir, só que também vai trazer para nós recursos financeiros, para nós mantermos a nossa casa também. Não como Pedro Valdo, né, que nós estudamos, que era um homem comerciante muito rico e quis dar tudo aos pobres e deixar a sua família sem nada. Avivamento vai trazer, olha para o teu irmão e fala, avivamento vai trazer finanças para você também, irmão. Amém, aleluia. Quantos são aqui? Eu sei que você já tem muito, não quer, mas tudo bem. O avivamento que Deus gerou o coração de Ezequias não foi por atrás de ouro, de prata, não. Foi um avivamento de adoração ao nome do Senhor. Irmão, enquanto ele viveu, aleluia, no templo havia adoração, havia sacrifício, havia glória a Deus, havia aleluia. As pessoas vinham adorar o Senhor. Eu quero declarar isso sobre a nossa vida, irmão, que o avivamento vai vir e ninguém vai precisar nos impulsionar. Nós seremos impulsionados a adorar e a buscar ao Senhor. Vai escrever canções, diga para o teu irmão, vai escrever canções, irmão. Vai escrever, vai ler a Bíblia, vai transcrever, vai escrever alguma coisa, vai produzir através da palavra. É muito difícil, mas o meu professor de português da faculdade falou, pastor Daniel, você precisa produzir. Precisa produzir.
É pegar uma perícope. Nossa, agora eu tô acadêmico agora. Pegar um pequeno pedaço de trecho e destrinchar ele, e escrever ele. E sabe, sobre esse texto, aqui extraio isso, aqui dá para ver isso, aqui Deus falou isso. A gente não tem tempo para as coisas de Deus. Mas pode precisar falar mal da vida dos outros. Aleluia. Não é vocês não, é só aqueles que não foram avivados. Mas os avivados, irmão, a partir de hoje, meu Deus do céu. Quantos quem? Eu sempre vou falar a partir de hoje, não é a partir de amanhã, porque essa palavra vai encontrar um coração ávido por um avivamento, irmão. E vai dizer o quê, irmão? Eu não quero olhar para Charles Finney, que não está na Bíblia. Eu não quero olhar para John Wesley, porque não está na Bíblia. Então olha para Ezequias, porque está na Bíblia. Olha para o teu irmão, está na Bíblia. Segue os passos dele, irmão. Como ele seguiu os passos de Davi, numa adoração poderosa ao nome do Senhor. Alguém está comigo? Diga amém. Fala para o teu irmão, agora é com você, irmão. O que você vai fazer com o avivamento? Olha para Ezequias e você vai ver, irmãos, alguém que estava preocupado com a sua própria vida e disse assim: o que? Eu vou adorar o Senhor. Eu vou fazer o meu melhor para o Senhor. Irmãos, ele enfrentou problemas na vida, ele enfrentou situações difíceis de guerra, de enfermidade, mas ele olhava sempre para o Senhor. O que me chama a atenção, irmão, é que ele tinha homens de Deus ao lado dele, como o profeta Isaías, só que ele recorria tudo ao Senhor. Aleluia, um crente avivado, irmão, não fica contando as suas mazelas para os outros, e não, ele vai para o joelho e vai orar ao Senhor, até Deus estabelecer a vitória, porque Deus vai dar vitória. Alguém está comigo e recebe, diga amém. Dê um aplauso ao Senhor se você recebe. Olha para o teu irmão e diga assim: o crente avivado vai construir. Eu vejo jovens hoje, irmão, ninguém quer saber de trabalhar, de se formar, de estudar, de juntar dinheiro, de comprar um apartamento. Não, eles estão, não, Deus proverá. Aí, vai morar onde? Na casa do meu pai. Lá no quarto, minha mãe falou que tem um lugarzinho. Jovens, irmãos que estão aqui, o avivamento nos traz sabedoria e inteligência. Vamos buscar isso. Como Ezequias, ele preparou tudo, ele preparou currais, ele foi buscar, fez túneis para a água no momento de adversidade não faltar. Às vezes a gente fica só aleluiado na igreja. Aí está lá com a conta toda estourada, sem dinheiro, Deus proverá. Aí no outro dia está lá: Jesus não proveu. O avivamento traz sabedoria para administrar aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Alguém está comigo aqui ou não? Olha para esse jovem que está aí e fala: não sei agora, irmão, mas eu estou olhando para o futuro empresário dessa igreja, uma futura médica, uma doutora. Quanta gente inteligente desperdiçando aí em casa com Netflix, com... Meu Deus da glória. Não desperdice o teu tempo, não desperdice o teu tempo. Chame os seus irmãos, os jovens, para orar. Chamem para buscar ao Senhor. Aí serve para nós velhos também. Vamos chamar para jejuar. Irmãos, nós homens começamos a jejuar. Eu ouvi 2 testemunhos, talvez tenha mais, de virar e falar para mim assim: pastor, eu jejuei e foi o dia que eu mais vendi. Foi um dia tremendo. Irmão, começa a jejuar, que Deus vai organizar toda a tua vida. Começa a buscar ao Senhor, que você vai ver o que Deus vai fazer. As portas vão se abrir, o milagre vai chegar, porque a adoração foi restabelecida. Como Ezequias também, nós não somos perfeitos. Amém ou amém? Mas vamos chegar no final das nossas vidas, mesmo com nossos erros, vai estar lá: e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Porque muitas vezes nós fazemos coisas, irmãos, Deus não está nem reparando. Ele está vendo o nosso altar de sacrifício restaurado, nosso altar de adoração restaurado. E é o que Deus espera de nós, irmão: uma vida transformada.
uma vida restaurada, um avivamento, quer dizer, tornar vivo, tornar mais vivo dentro de nós aquilo que Deus espera de nós, e não colocarmos culpa em ninguém. É preciso, eu estou aqui pronto e preparado para começar uma grande revolução. Alguém está comigo aqui? Não? Alguém tem algum jovem aqui que vai se levantar hoje e vai dizer: eu estou preparado para essa revolução. Irmão, tinha 25 anos Ezequias. Ele não era velho, ele não era ancião. E eu não vi aqui, talvez a pastora que lê mais possa. Eu não vi nenhum sacerdote empurrando ele, como empurrou outros reis. Ele tomou uma atitude. Ele tomou uma atitude. Olha para esse teu irmão e fala: e aí, irmão? Vai continuar com essa casa fechada aí? Ah, Jesus. Acaso o seu pai tinha a casa fechada para as coisas de Deus, mas a casa aberta para as coisas deste mundo? Está aqui comigo não? Era rei, mas quando falava de adoração não tinha, serviço não tinha, ofertas não tinha, oração não tinha, era o Acais. Mas o Ezequias, meu Deus, fique de pé aí, vai. Oh, aonde está o Ezequias aqui? Oh, Senhor, aonde estão os Ezequias aqui? Onde estão os Ezequias? Que vai parar de culpar a mulher, o marido, o filho, o cachorro, o papagaio, e vai tomar uma atitude de dizer assim: Deus, é comigo o negócio. A porta do templo vai se abrir de novo, a adoração vai ser restaurada. E aí, como pastor, irmão, eu fico pensando: vamos restaurar, irmão. Vamos restaurar a igreja. Vamos restaurar a adoração. Talvez você não está com o microfone na mão aí, mas está com a tua voz aí. Vamos restaurar a alegria de estar na casa do Senhor. Sabe, purifique-se, santifique-se. Ouçam aqui não. Faça o teu melhor no teu particular para com o Senhor. Irmãos, Deus vai ver tudo isso. E no momento da adversidade, quando nós clamarmos ao Senhor, Ele ouvirá o nosso clamor. E Ele virá com recompensa de dias. Haverá mudança e transformação. Alguém está aqui nessa noite? Eu te convido a dar um passo de fé.